Fala, rapaziada. Hoje eu vim trazer um tema muito importante para o jovem empresário, que é o tema de confiança. Então, se você não tem confiança, você não consegue se desenvolver na sua vida e ganhar dinheiro e conquistar coisas, aprender mais coisas. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos. São 6 pontos que eu anotei aqui, que são super importantes para um jovem empresário se desenvolver. Porque a confiança ela não vem do nada. Eu vou só dar uma ajustadinha aqui. Tá aqui, perfeito. A confiança ela não vem do nada. A confiança ela é desenvolvida. Então você precisa desenvolver algumas habilidades, ter alguns hábitos que te levam a ser um cara confiante. E o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês, que vocês já podem ver, né? Já tem um exemplo aqui, que é o shape. O shape ele vai te trazer muita confiança. Por quê? Primeiro, ele vai te trazer disciplina para você ser um cara desenvolvido. Para você ser um cara forte, você precisa de algum tipo de disciplina. Existem pessoas que, mesmo usando, né, tem aquela famosa frase: ai, com bomba é fácil. Existem pessoas que, mesmo usando bomba, não conseguem ter um shape. Você precisa ter um mínimo de disciplina para você poder adquirir um corpo interessante. Então, se você nunca treinou na sua vida, nunca fez dieta na sua vida e quer usar bomba, você vai usar bomba. Pode ser que desenvolva um pouco os músculos, mas não vai ser algo que vai mudar a sua aparência e mudar a sua confiança. Talvez te traga um pouco mais de confiança no sentido de você ter um antesto maior e você sentir fisiologicamente que você é um cara mais confiante. Porém, você precisa de disciplina para você desenvolver um shape bom. Eu, por exemplo, demorei 5 anos para usar recursos ergogênicos. E foram 5 anos treinando, nem todo o tempo fazendo dieta, mas eu aprendi a fazer dieta tendo disciplina, indo para academia várias vezes por semana, fazendo cardio. Então, assim, eu primeiro me acostumei a ter disciplina e depois usei os recursos ergogênicos. Né? Se você quer encurtar o caminho, não tem nenhum problema, mas em algum momento você vai precisar de disciplina para você conseguir ter um shape de respeito. E que é o ter um shape de respeito? Mais de 40 de braço, como eu tenho. As roupas caírem bem em você. Então, você bota uma camisa, ela fica boa em você. E essa camisa aqui é G, né? Então, assim, você botar uma camisa G e ficar boa em você, você vai ser um cara mais confiante. Você vai chegar nos locais, seja um restaurante, seja um encontro com família, seja para buscar a gata no encontro. Você vai chegar mais confiante porque você tem um shape. As pessoas elas vão olhar para você porque você não é igual a todo mundo. Você tem algo diferente. A roupa cai melhor, né? Você consegue mexer o peito, entendeu? Então, número 1 para você ter uma autoconfiança boa, se desenvolver shape. E dentro desse ponto também tem você tá sempre na régua ali, cortar seu cabelo uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias no máximo, para você desenvolver. Essa é uma dica aí que eu peguei com um amigo meu, Levi Dux, e sempre estou fazendo, que é você realmente cortar o cabelo. Isso te traz uma confiança. Muitas vezes a gente tá no dia a dia e acaba deixando de fazer algumas coisas porque a gente não tá com o cabelo cortado, né? E se você tá com o cabelo sempre na régua, é muito importante para você ter uma autoconfiança e se desenvolver. Segundo ponto que eu anotei aqui, relacionamento com mulheres e oratória. Você se relacionar com mulheres, você ser desenrolado com mulheres, vai te trazer mais confiança e principalmente desenvolver a sua oratória. Existem tipos de caras, né? Existem caras que pegam muitas mulheres, que ficam com muitas mulheres, mas são caras de balada. Eu, por exemplo, não sou um cara de balada.
E eu já escutei esse feedback de alguns amigos meus, do network que eu tenho, de que eu consigo desenvolver bem, eu tenho uma boa oratória, eu consigo conversar bem, porque eu não sou o tipo de cara que vai na balada, e sim um tipo de cara que sai com a mulher pra, por exemplo, um restaurante, pra conversar, pra conhecer realmente a pessoa. Mas se você é um cara de balada, existe um jogo que é diferente da vida real. A balada ela não é vida real. Então você precisa ter um desenvolvimento durante o date, durante o encontro, que vai fazer você desenvolver muito melhor a sua oratória do que você ser um cara de balada. E aí também entra o shape. Né? Se você é um cara de balada, você só consegue principalmente se divertir se você beber álcool. Então, assim, existem muitos caras que bebem muito álcool e o álcool ele estraga o shape do cara. Entendeu? Então, você ter o hábito de a disciplina do teu shape junto com você não sair para balada e sim se desenvolver com mulheres e principalmente sair para date, conversar, ser um cara desenrolado, vai te ajudar muito a melhorar a sua oratória. E o terceiro ponto, que também é linkado com a oratória, é leitura e conhecimento. E não necessariamente, obviamente, leitura de você pegar um livro e ler. Você pode, obviamente, também, tô falando muito obviamente, você também pode escutar livros. Então, você escutar livros vai aumentar o seu repertório. Muitas coisas do que você sabe vão ser aperfeiçoadas e você vai aprender mais coisas. E o que vai melhorar também a sua comunicação. Então, se você tem coisas interessantes para falar, cai muito bem você adquirir conhecimento através de livros, através de vídeos do YouTube, como você está vendo aqui. E uma coisa também que melhora muito a sua oratória é você fazer networking, é você produzir conteúdo, como eu estou produzindo aqui agora, na frente de uma câmera, com uma colinha aqui básica, e desenrolando, desenvolvendo um vídeo para ajudar os jovens homens empresários aqui nesse YouTube gratuitamente. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, dá o teu like, se inscreve no canal. Eu ainda vou falar os outros pontos aqui, mas já que eu lembrei, estamos aqui lembrando você também de fazer isso. Quarto ponto, disciplina consigo mesmo. Esse ponto aqui, ele é muito, muito importante. Eu tenho, vou até dar um exemplo aqui do caderninho. Eu tenho esse caderninho aqui, que ele é um caderno principalmente de tarefas. Então, eu escrevo as tarefas aqui do que eu preciso fazer no dia e eu vou cumprindo e vou riscando. Então, por exemplo, não consegui fazer todas as tarefas no dia, mas no outro dia eu vou lá e olho o que ficou pendente para trás e vou cumprindo essas tarefas. Então, se você se comprometeu e você chegou a escrever aquilo que você precisa fazer, você precisa cumprir aquilo que você prometeu para você. Isso entra. Todos os pontos aqui eles são interligados, é impressionante. Né? Se você é um cara disciplinado, tem um compromisso com você mesmo, você vai ter um shape, você vai ter uma boa aparência, você vai cuidar da sua saúde, você não vai faltar à academia, você vai fazer um cardio, você vai fazer o que é preciso fazer, o que seu médico diz para você fazer. Você vai fazer principalmente o primeiro ponto, o que você mesmo se propôs a fazer. Então, se eu digo, esse ano eu vou fazer de tudo para meter o shape, você vai lá e faz. Você treina, você come bem, você deixa de beber álcool. Então, tudo aqui está interligado. Né? Então, você cumprir o que você promete para si mesmo e também para os outros é muito importante. Eu fico muito chateado, às vezes, com as outras pessoas, porque as outras pessoas, elas não são iguais a mim. Isso não, obviamente, não é se achando. Falei obviamente de novo, tenho que cuidar nessa palavra. Comenta aí. Cuida na palavra, obviamente. Para você se desenvolver, você precisa ter o compromisso consigo mesmo e com os outros.
E aí eu fico muito chateado com outras pessoas porque elas não são iguais a mim em relação a compromisso. Obviamente, de novo falei, né? Existem pessoas chatas que você tem um compromisso com a pessoa e às vezes não pode cumprir esse compromisso por conta de outras coisas que acontecem e essas pessoas enchem o seu saco, mas você precisa pelo menos dar uma satisfação. Eu sou um cara bem tranquilo em relação aos compromissos que as pessoas têm comigo, então eu não fico enchendo o saco da pessoa o tempo todo. Se ela me deve alguma coisa, eu não encho o saco, mas eu espero pelo menos um parecer do que ela vai cumprir em relação à palavra. Mas existem muitas pessoas que, por exemplo, te pedem uma grana emprestada, dizem eu vou pagar dia 30, é dia 30 do outro mês e ela não te dá nenhuma satisfação. Passaram 15, 20, 30 dias, 2 meses e ela não te dá nenhuma satisfação. Pessoas assim que não são comprometidas com a própria palavra para as outras pessoas, elas não vão ser comprometidas consigo mesmo. E como eu disse, primeira coisa que você precisa fazer é se comprometer consigo mesmo para depois ser uma pessoa comprometida com as outras pessoas. Você tem que fazer, obviamente, de novo, obviamente, você tem que fazer tudo de maneira equilibrada. Você dá satisfação para os outros e consigo mesmo você cumpre aquilo que você precisa cumprir. Existem coisas que estão fora do seu controle e se estão fora do seu controle você informa para a pessoa que você precisa dar satisfação. Então, você precisa ser uma pessoa comprometida com a sua palavra, com os outros e consigo mesmo. Isso vai te trazer uma confiança muito grande, porque se você sabe que você cumpre o que você precisa consigo mesmo, você sabe que se você se propõe a fazer uma certa quantia de dinheiro, a se desenvolver e alcançar um objetivo, é muito provável que isso aconteça. Isso aumenta demais a sua confiança. Próximo ponto, networking. Você precisa andar com pessoas com a mesma mentalidade que você. Além de o networking, ele te trazer insights sobre o seu negócio, desenvolver o seu negócio digital, físico, seja qual for ele, o network ele também te traz insights pessoais, de desenvolvimentos pessoais que você precisa para a sua vida. Então, você andar com pessoas com a mesma mentalidade que você tem. Eu fui para um evento de networking esses últimos dias e eu fiz muitas amizades, boas amizades. Essas pessoas, elas me motivam o tempo todo a eu me desenvolver, a eu ser um empresário, a eu, por exemplo, contratar mais gente para melhorar minha operação, a eu ser um cara mais disciplinado, a eu ser um cara mais macho, no sentido de eu me desenvolver e ter uma autoconfiança. Então isso te traz uma visão diferente de mundo. Você tem uma autoconfiança e ter pessoas que colaboram com isso para você desenvolver a sua autoconfiança vai te levar para um outro nível. Esse é o quinto ponto que eu trouxe hoje, né? Todos os pontos aqui eles se interligam. E o último ponto, que é o sexto ponto, que é um ponto assim, tá tudo interligado. Eu tô dizendo que tá tudo interligado. Que é a independência, você ser um jovem que sai da sua zona de conforto, que saiu da casa dos seus pais. Então, quanto mais cedo você puder sair da casa dos seus pais, nem que você volte depois, você vai conseguir se desenvolver, porque você vai precisar ser desenrolado, você vai precisar limpar a sua casa, você vai precisar cozinhar, você vai precisar se desenvolver ao ponto de resolver problemas que talvez você tenha.
o que eu recomendo é você sair da sua cidade natal e ir morar principalmente fora do seu país. Porque você vai ter que lidar com um idioma diferente, com uma cultura diferente, e você vai se desenvolver absurdamente. Na minha vida, eu me desenvolvi absurdamente quando eu saí da casa dos meus pais e saí para outro país. Eu tenho a experiência e tive a experiência de morar fora da casa dos meus pais na mesma cidade e não é a mesma coisa. Você se desenvolve um ano que você fica fora de casa, fora do país, você se desenvolve 10 anos à frente de pessoas que são pessoas comuns que vivem na casa dos pais ou talvez vivem na mesma cidade. Você aprende muita, mas muita coisa saindo da casa dos seus pais, aprendendo uma língua nova. Você se desenvolve tanto, você vai ter mais liberdade para você aprender coisas, mais liberdade para você fazer o que você quiser na hora que você quiser, e principalmente você vai ter liberdade e aprender a ter responsabilidade com o seu dinheiro. Porque você mora em outro país, aprendendo outra língua, indo atrás, por exemplo, de um documento novo, de você conhecer gente nova, fazer uma rede de contatos em outro país, é o que vai trazer um desenvolvimento muito maior para você em relação a e em comparação a se você estivesse na casa dos seus pais. Então são esses 6 pontos que são super importantes e eu digo assim, cada ponto eles se interligam e você precisa fazer pelo menos alguma coisa desses 6 pontos. Se você sai de casa, você vai se desenvolver bastante. Se você tem um networking, essas pessoas que têm networking vão te incentivar, do teu networking, vão te incentivar a sair da sua casa, se forem, obviamente, boas pessoas, falei obviamente de novo. Se forem boas pessoas, forem pessoas desenvolvidas, se forem pessoas interessantes, não pessoas que rodam black, não pessoas que pensam em coisas que não prestam o tempo todo, vão lhe incentivar a ter mais disciplina. Você vai ter mais disciplina, porque você não sustenta um networking se você não tem palavra. Essas amizades elas não vão permanecer por muito tempo se você não conseguir se desenvolver ao ponto de cumprir aquilo que você disse. Então cada ponto aqui ele se interliga com o outro. Se você não tiver um bom conhecimento, se você não quiser se desenvolver, se você não ler, você não vai conseguir ter um bom network, você não vai conseguir desenvolver uma conversa boa com pessoas. Se você não se relacionar com pessoas fora do seu ciclo, se colocar fora da sua zona de conforto, se relacionar com mulheres, sair para date e ter uma boa oratória, você não vai conseguir fazer networking, você não vai ter disciplina consigo mesmo. Então aqui tá tudo interligado. Então você precisa escolher um desses 6 pontos para você começar essa semana, ter um shape bom, se planejar para sair de casa, você tentar sair com mais mulheres, você conhecer uma pessoa nova, seja um amigo novo, para você fazer um networking, você desenvolver uma conversa, você pelo menos aí sair 1, 2 vezes, 3 vezes por semana, você aprender uma língua nova. Então assim, são vários pontos aqui, né? Eu vou elencar de novo. Número 1, shape e aparência. Segundo, relacionamento e oratória. Terceiro, leitura e conhecimento. Quarto, disciplina consigo mesmo e com os outros. Networking, o quinto. E o sexto, a independência, você ir morar fora da casa dos seus pais. Então, esses foram 6 pontos super importantes para você se desenvolver na sua vida como um jovem empresário e na sua vida como um todo. Você ser uma pessoa responsável, você ser um cara desenvolvido, ter um shape melhor, ter uma aparência melhor, ter uma independência, conquistar mais networking, ter mais disciplina. São esses pontos que eu trago aí para vocês. Comenta a tua opinião aqui embaixo. Novamente, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e até a próxima.